Eu convido a todos nós para a gente iniciar a nossa prece juntamente, com o sentimento de cada um. Vamos todos juntos, serenando nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos todos com o nosso pensamento de gratidão. Gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos companheiros de caminhada. Gratidão por tudo, pela vida, pela saúde, até pelas dificuldades que vêm sobre nós, que tudo isso são motivos do nosso crescimento espiritual, motivos da nossa caminhada, dessa caminhada evolutiva aqui na Terra. Graças te damos, Senhor, pela sua misericórdia. Te agradecemos, Mestre Divino, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nesta reunião, pedindo a Jesus que possa abençoar cada coração, abençoar cada um de nós, levando nossos sentimentos a todos, sentimentos de muito amor no coração. Que a sua paz, Senhor, seja com todos nós e que a nossa reunião de hoje seja bem harmoniosa, que todos envolvidos sejam agora assistidos. Nós pedimos a Jesus que permita aos mentores amigos, a seus emissários de amor e luz, a adentrar cada lar, abençoando todos os lares, abençoando também todos aqueles com os quais cada um entrar em sintonia, também esteja amparado. Que a paz do Cristo esteja com todos nós, nos ampare sempre, e que assim seja. Então hoje nós vamos falar e vamos comentar sobre perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando se fala em perdas, interessante lembrar que o termo perda não é nem bem adequado. Já comentamos muito sobre isso. O termo perda não é adequado porque nós não perdemos ninguém. Então, quando alguém de nossa família desencarna, seja de forma prematura no nosso ponto de vista, né? Mas não perdemos, porque tudo tem um momento certo, adequado, para que a pessoa possa partir. E não é perda, porque nós vamos, a pessoa, aquele ser que partiu, ele continua existindo normalmente e ele continua nos aproximando de nós, continua vivo, mais vivo até do que nós. E é interessante nós nos lembrarmos de duas coisas quando falamos em morte, né? É importante nós lembrarmos quando nós fazemos a diferenciação entre morte e desencarnação, ou morrer ou desencarnar, né? Qual a diferença nós podemos perceber? Já falamos isso em palestras anteriores, que a morte refere-se ao corpo. Então o termo morte está correto? Está. Só que está se referindo ao corpo. E como nós, como espíritos, não morremos, então aplica-se o nome desencarnação. Desencarnação é porque nós hoje temos esse corpo, nós estamos em carne. Ou seja, nós, espíritos, estamos em carne. Ou seja, eu, Maurício, espírito, estou nesse corpo de carne, por isso eu estou encarnado. Daqui a um tempo eu vou perder esse corpo, vou sair da carne, então eu vou desencarnar, mas meu corpo vai morrer. Então Maurício desencarna, mas o corpo meu morre. Então essa é a diferença que nós podemos perceber. Então a diferença entre desencarnar e morrer. Morrer refere-se ao corpo material. E desencarnar refere-se
ao espírito. Por isso, quando fala fulano de tal morreu, não é adequado para nós que entendemos espiritismo, não é adequado, porque aquela pessoa ele não morreu, o corpo dele morreu, mas ele, como ser pensante, não morreu porque o espírito é imortal, ou seja, nós somos seres imortais e o nosso corpo ele é mortal, por isso ele morre. Então é interessante nós nos lembrarmos disso. Nós somos seres imortais, porque nós somos espírito. Inclusive lembrar bem que quando nós falamos meu espírito, nós não estamos usando uma coisa correta. Meu corpo sim, porque eu, espírito, tenho um corpo que Deus me deu. Então meu corpo está correto. Eu tenho um corpo que Deus me deu, então ele é meu, porque Deus me deu. Mas eu não tenho espírito, porque eu sou o espírito. Eu sou o espírito, eu não tenho espírito. Eu tenho corpo. Então eu sou espírito e tenho corpo. É importante, quando se fala de morte, né, desencarnação, é importante nós lembrarmos muito bem disso, que nós somos espíritos imortais, mas o nosso corpo é mortal. Então desencarnar refere-se ao espírito que saiu da carne. E morrer refere-se ao corpo físico, a carne. O Paulo de Tarso, o nosso grande Paulo, ele já disse o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, ele já falou sobre a vida futura. Então, quando nós trabalhamos pensando apenas nesta encarnação, como ele diz que nessa vida, ou seja, nesta encarnação, somos infelizes, porque não trabalhamos com perspectivas da vida futura, que é a verdadeira vida, né, nossa. Então, a verdadeira vida é a vida futura, que é a vida do espírito. Quando nós falamos de perda de seres amados, seja de perda de pessoas amadas, quase todas as pessoas já tiveram alguém da família bem próximo que desencarnou. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja irmão, sobrinho, avô, avó. Então, as pessoas colocam como perda, né? Mas nós sabemos que não é uma perda. É apenas uma separação momentânea. Aí, o Allan Kardec, no Evangelho, no capítulo 5, item 21, ele fala que frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima de fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Quase todas as mortes, né? Quase todas as desencarnações ou morte do corpo, a gente julga que é prematuro, né? Então, se a pessoa tem 80 anos, a pessoa foi prematuro, ela tinha que viver até 90, né? Mas se refere muito quando a pessoa desencarna, é pequeno, né? Criança, com 10 anos, 5 anos, 20 anos. E as pessoas começam a reclamar, falam, mas por que será que Deus foi injusto levando essa pessoa que é jovem, é cheio de perspectivas para o futuro, e deixou outros que já são velhinhos, que não tem mais perspectivas, ou está doente, por exemplo, e levou esse? Na verdade, Deus sabe do nosso plano. Tudo é planejado. Quem viveu 20, quem morreu, quem desencarnou com 20 anos, é porque, na verdade, se não foi suicídio, né, nem direto nem indireto, é porque já estava
no plano. Então foi na hora, não foi prematuro. Por isso, diz o seguinte: toda morte, todo desencarne que seja bem jovem ainda, não é prematuro, a não ser que seja pelo suicídio. Porque suicídio não é planejamento. Tanto o suicídio direto como indireto não é planejamento. Foi fuga de rota mesmo. Agora, nos demais casos, todos os desencarnes, eles são planejados. Então, nada é prematuro. Então, a criança teve uma doença, ele desencarnou com 5 anos. É prematuro? Não. Estava na época dele, planejou 5 anos. O outro desencarnou com 15 anos. Prematuro? Não. Ele morreu lá com câncer, com 15 anos. É prematuro? Não. Ele planejou isso também. E aqui, tudo faz parte da grande justiça de Deus. Conhece o nosso plano. Aí chega o momento da desencarnação. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta 199, fala assim: por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Por quê? Então o Espírito de Verdade responde a Kardec: a duração da vida de uma criança pode ser para o Espírito o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. E sua desencarnação, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Então serve das duas coisas. Tem uma criança que desencarna, primeiro, foi no tempo, desde que não tenha sido suicídio, foi no tempo. E aqui fala que geralmente acontece por uma complementação. Às vezes, numa encarnação passada, ele suicidou e faltavam 10 anos para ele completar. Aí muitas vezes ele vem numa outra encarnação e já pede uma outra encarnação de 10 anos. Aí ele vem e complementa o tempo que ele não pôde completar, não conseguiu completar numa encarnação passada. E ele fala que essa desencarnação também serve de expiação ou prova para os pais, que também sofre de acordo com o que ele também fez o outro sofrer, alguma coisa assim, vai servir também para os pais. E aí, na mesma pergunta, letra A, 199, o Kardec pergunta: o que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? O que acontece com o espírito que desencarnou bem novinho ainda? Aí o Espírito de Verdade responde: recomeça uma nova existência. Então, quem morreu vai recomeçar uma nova caminhada. Aqui ainda no Emmanuel, o pensamento de Emmanuel, do Martins Peralva, diz o seguinte: chora discreto, mas se fortalece na oração. Então, quando o espírita, ante o desencarne, que a gente julga prematuro, ele fala: chora discreto, mas se fortalece na oração. Então, esse que é o dever do espírita, né? Na certeza da imortalidade gloriosa, reprime o pranto que desliza na fisionomia sofrida. Porém, busca na esperança umas das virtudes evangélicas, bálsamo para a saudade justa. Jamais se confie ao desespero. Então, quando nós espíritas temos um caso de um desencarne em família, seja em tenra idade, ou mesmo que não seja, pelo nosso conhecimento nós adquirimos, nós podemos chorar? Podemos. Por que podemos? Porque a separação de um ente querido, ela é dolorosa mesmo. Então alguém fala: o espírito não sofre. Sofre. Então o espírito sofre também, mesmo nós sabemos que a morte não existe, mesmo sabendo disso, que a morte não existe, que apenas existe uma passagem
uma mudança de estado, mas mesmo assim nós sofremos, porque estamos juntos numa caminhada e de repente o outro partiu, seja filho, seja mãe, seja pai, seja esposo ou esposa, seja irmão, pessoas, entes queridos. Então a gente chora, mas chora de forma discreta, porque conhecendo os desígnios de Deus, está pronto para entender. E ele, é claro que tem uma facilidade maior de entender. Sofre, mas tem uma coisa que nos ajuda a entender. É que nós sabemos que a morte do espírito, que é o verdadeiro ser, não existe. E que aquele ser, nosso ente querido, está vivo, continua vivo, não morreu na sua essência, só perdeu o corpo, ou seja, perdeu a veste, mas a essência continua viva, né, ainda. No Evangelho ainda fala o seguinte, no item 21, fala assim: mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, quando no caso do desencarne. Então, quando o desencarne aconteceu de um filho, pode ter certeza que aquele filho continua perto, não está longe. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança deles guardais os transporta de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então, quando nós choramos desesperados, revoltados, os nossos entes queridos que partiram sofrem. Então, como nós queremos que os nossos entes queridos, depois do desencarne, continuem felizes, nós temos que não chorar. Chorar, podemos chorar, mas não ser revoltados. Não revoltar e aceitar a separação, porque o nosso sofrimento, a nossa revolta, principalmente, vai fazer aquele ser que não está perto de nós, que não está visível, né, junto de nós, sofra. Muitas vezes está perto, às vezes está aqui junto na mesma casa, pela nossa forma de agir, nós não conseguimos deixar que ele saia, muitas vezes fica junto de nós na nossa casa, e nosso desespero faz sofrer. Aqui também o Richard Simonet diz, lá no De Quem Tem Medo da Morte, ele fala assim: não há lugar para o acaso na existência humana. Não tem acaso. Por que fulano de tal desencarnou? Foi pelo acaso? Não. Tudo tem uma justa causa. Existem leis instituídas pelo Criador que disciplinam a evolução de suas criaturas. Tudo de acordo com as leis. Há suicidas que reencarnam para a jornada breve. É o que nós falamos antes. Pessoas que às vezes encarnou faltando alguns anos, volta para cumprir o restante da prova. Há espíritos evoluídos que reencarnam com o propósito de despertar impulsos de espiritualidade em velhos afeiçoados. Então não significa que a criança que morre cedo é porque foi suicida. Isso é um dos casos. Mas pode ser que ele tenha vindo também para despertar alguma coisa, espíritos evoluídos, que a missão dele ali seria ele encaminhar a mãe, encaminhar um pai, ou dar alegria a uma família, mas que ele vem por pouco tempo, porque tem outros compromissos. Aí ele vem, por exemplo, 5, 10 anos, parte, porque aquele tempo é o suficiente e é o tempo que ele dispunha para continuar aqui na Terra. Depois ele vai ter outras oportunidades. Então, quando nós percebemos por meio desses textos, é que a vida
ela é perene, para sempre, né? Então nós vivemos, por isso nós chamamos de imortais. Não chamamos de eterno, porque eterno é só Deus, porque eterno é aquele que não tem começo nem fim. Então Deus, como nós não conhecemos Deus, temos dificuldade para entender Deus, os Espíritos falam que Deus é incriado, não teve começo e também não terá fim. Agora nós que somos seres criados por Deus, tivemos um começo, porque Deus nos criou. Mas nós, como Deus, não teremos fim. A nossa vida é para sempre, por isso nós somos imortais. E o Espiritismo vem nos alegrar com esse ponto. Nós não precisamos ter medo da morte, porque ela não existe. Ela é um tempo, é apenas um tempo que nós passamos aqui, e o nosso corpo desencarna, porque não vai ficar para sempre, e nós voltamos para casa. Tem um caso interessante para a gente entender essas mortes prematuras de crianças. Conta que um homem, ele viajava, e era um cara muito religioso, e viajava, pregava, era um rabi, pregava o ensinamento de Deus. E ele tinha 2 filhos, jovenzinhos. E ele saiu, viajava. Um dia da viagem dele, certo dia de viagem, viajou e passou alguns meses fora. Aí, nesse tempo que eu estava fora, os 2 filhos desencarnaram em um acidente. E a mãe, um pouco desesperada, mas ela tinha boa compreensão, e ela acabou aceitando. Mas como o marido, ele tinha uma doença de coração, ela tinha muito medo de na hora que, quando ele chegasse, e ela fosse contar que os únicos 2 filhos que eles tinham haviam morrido, haviam desencarnado. Então, quando ele chegou, ele falou: cadê meus filhos? Cadê nossos filhos? Ela falou: não, meu filho. Ele falou para ele: não, fica tranquilo, que eles estão jazinhos, eles voltam. Saíram. Aí, calma aí, preparou a comidinha para ele e tal, ele lanchou primeiro. Aí depois falou: não, mas eles estão demorando. Cadê eles? Ele falou: não, calma, eu vou só te contar uma história. Certa feita, passou um homem viajante e entregou para mim dois tesouros, 2 joias. E eu guardei essas duas joias. Aí ele veio para buscar essas 2. Agora ele veio para buscar as 2 joias. E eu não quero entregar. Eu não vou devolver. Aí o homem, o pai dos meninos, não, mano, eu acho que está errado. Porque ele te entregou as joias, não foi de venda, você não comprou as joias, ele te deixou para você cuidar. Como você te entregou para você cuidar, quando ele voltar, você tem que levar mesmo, que é dele. Você não pode segurar uma coisa que não é sua, é dele. Aí ela falou: pois é, na verdade, a verdade mesmo é que eu devolvi as joias. Ele veio e eu devolvi as joias para ele. Aí foi contar. As 2 joias que o homem nos trouxe são os nossos 2 filhos. O homem é Deus, o viajante é Deus, e as joias são os nossos 2 filhos, e ele veio buscar. Tive que entregar, e ele levou. Aí o homem sentiu bastante, mas aceitou a situação. Sentiu que, na verdade, os filhos não o pertencia, que os filhos são de Deus e cabe a Deus, o dia que achar certo, vir buscar. Então todos nós que desencarnamos, Deus
retorno. Já está no momento, está na hora, com exceção, é claro, né, do suicídio. Mas, do contrário, todos já vieram, tem planos para acontecer. Por isso, nós precisamos de aceitar as encarnações, aceitar quando Deus busca o retorno de um dos filhos, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou o cônjuge, não importa, é porque chegou o momento. E eles não nos pertencem. Por isso é importante nós trabalharmos com amor. Trabalharmos o amor no coração nosso, mas não o apego. Todo apego, ele é nocivo. O amor é saudável. O apego é nocivo. Então, nós temos que pensar, os nossos filhos, a gente não pode apegar demais aos filhos. Temos que saber que os nossos filhos, antes de ser nossos, eles são de Deus. Então, estamos por uns tempos com a gente. Mas, na verdade, é como o tesouro daquele homem, na conversa da mulher com o marido, é o tesouro que a pessoa veio e deixou, ela cuida para mim desses 2 tesouros, 2 joias. Mas depois ele passa para buscar. Tem um momento da partida. Então tem um momento de chegada, mas tem um momento da partida. Agora, o que nos ajuda, principalmente o espírita, que acredita na reencarnação e que acredita na vida espiritual, que a vida continua, tem mais facilidade de aceitar, porque quando nosso filho desencarna, eu sei que ele não morreu. Eu sei que ele está vivo e que ele vem me visitar e eu posso visitá-lo durante o sono. Agora, quando nós não acreditamos nisso, quando nós prendemos a vida material, nós temos dificuldades, porque é como se morreu mesmo, acabou. Então, se eu não acredito na vida espiritual, então alguém da minha casa que desencarna, para mim, aquela pessoa morreu de verdade, não existe mais. Aí é terrível. Eu saber que aí seria a perda verdadeira do ente querido. Aí não seria, aí o nome perda estaria correto. Então, perda se aplica pelo lado material. Mas se nós olharmos no espiritual, perda não é adequado. O adequado seria apenas uma passagem, por isso nós chamamos de desencarne, porque a vida continua e é que a pessoa que não está mais na carne, ele continua vivo, inclusive mais vivo, porque ele vai estar mais liberto da prisão da matéria. Era isso. Eu agradeço muito a atenção de todos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que cada um dos nossos irmãos tenha muita paz e muita luz. E eu passo a palavra para o nosso companheiro Odilon para fazer a prece do passe à distância e o encerramento. Fiquem todos com Deus. Amém. Boa noite todas, boa noite